Analisar a propriedade, planejar, escolher e implantar espécies florestais. Todos são itens importantes e tema da nossa capacitação tecnológica em ILPF. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Miller, eu sou pesquisador da Embrapa na área de silvicultura e vim falar para vocês aqui a respeito do manejo do componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. E os tópicos que a gente vai abordar nessa primeira parte são os seguintes: a visão sistêmica do sistema, com as interações entre esses componentes e visualizar o porquê que é importante o manejo desse componente florestal e partir para o planejamento da implantação desse componente dentro do sistema. Então, passando pelos tópicos aí da diagnóstico da propriedade, definição de objetivos, escolha da espécie florestal e definição de arranjo espacial e densidade de plantio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é a visão sistêmica. É preciso a gente conhecer as interações que ocorrem dentro desse sistema para entender o porquê que é importante o manejo do componente florestal. Não é somente implantar o componente florestal e esperar o sistema funcionar sozinho. Bom, em um sistema onde a gente tem árvores, animais e pastos, vários componentes bióticos diferentes, existem interações entre esses componentes. Uma das primeiras interações que eu quero abordar, que talvez seja a principal interação que ocorre entre esses componentes, diz respeito à sombra. O componente florestal ele promove a sombra dentro desse sistema. E essa sombra ela afeta tanto os animais quanto o pasto ou a lavoura que está em consórcio nesse sistema. Os animais são afetados pelo seu conforto, né? A sombra promove conforto a esses animais e ao pasto já existem estudos que mostram que até determinado nível de sombra o pasto responde bem a essa sombra. Uma segunda interação diz respeito à interação animal-componente arbóreo. Principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento do componente arbóreo, os animais podem causar danos a esse componente arbóreo, na forma de pressão de pastejo, de busca por alimento. Os animais podem danificar esse componente. Uma terceira interação é a dos animais com o subbosque, que é o pasto e o solo. Os animais, o pasto serve de alimento aos animais. E os animais, por sua vez, depositam dejetos e com os dejetos vêm os nutrientes e, ao mesmo tempo, promove a compactação desse solo por meio do pisoteio. Todos esses são fatores que, se bem manejados, levam ao sucesso do sistema. Caso haja qualquer desvio no manejo desses componentes, o sistema tende à insustentabilidade. Uma quarta interação seria a do componente florestal com o solo e o pasto. O componente florestal, ele busca nutrientes, busca água, então há uma competição entre esses dois componentes por nutrientes, água e luz. A gente já falou da sombra. Ao mesmo tempo que esse componente florestal deposita, através da serrapilheira, daquelas folhas e galhos que morrem ao longo do tempo, ele deposita matéria orgânica, e na matéria orgânica há nutrientes que vão ser reciclados para o solo. Bom, entrando um pouquinho mais na parte do efeito do componente florestal, eu vou mostrar aqui resultados de um estudo que mostra a dinâmica da luz dentro das faixas
entre as árvores. A gente vai perceber aqui um estudo realizado pelo Paciulo, estudou então a quantidade de luz que chega em diversos pontos do sistema, partindo-se das árvores até o interior da faixa. E a gente vê que a quantidade de luz, representada por essa linha azul, ela varia. Próximo às árvores, a quantidade de luz é menor. E à medida que a gente se afasta da linha de árvores, a quantidade de luz que entra no sistema é maior. Isso, obviamente, vai afetar a dinâmica da luz que chega no pasto e, obviamente, vai afetar a produção desse pasto. Bom, existem duas linhas nesse gráfico aqui. Uma linha se refere à dinâmica da luz na época das chuvas, que é essa linha superior, e a dinâmica da luz na época das secas. Então a gente pode ver que a luz dentro de um sistema, ela varia tanto em função das árvores, quanto em função do período estacional que a gente se encontra. Bom, mais especificamente, entrando mais um pouquinho nesse efeito, eu quero mostrar aqui que a quantidade de sombra e de luz presente, disponível para o pasto, ela tem uma influência crucial, então, na produção, conforme eu já mencionei. Isso aqui é o aspecto de uma pastagem a 35% de sombra, ou seja, nas áreas fora das faixas de árvores, próximas às faixas de árvore, mas um pouco fora da influência das árvores. A 65% de sombra, mais próximo à faixa de árvores, onde há maior sombreamento, a gente tem um aspecto um pouco diferente. Visualmente, isso já é notável que é diferente. Ou seja, a produção de pasto, onde há mais sombra, ela vai ser menor do que a produção de pasto onde tem mais luz. Eu estou me referindo muito ao pasto, mas o fato de a gente falar isso é porque o manejo do componente florestal, e a gente vai ver mais adiante, deve levar em conta a sustentabilidade desse sistema. Bom, aqui é um efeito bastante comum, em algumas áreas ele é bem didático. Ele mostra para a gente, então, uma área com duas faixas laterais, uma faixa na esquerda, uma faixa na direita, faixas de árvores, separadas aí por 20 metros de distância, com uma cultura nas entrefaixas, onde a gente percebe um declínio de produção, então, nas áreas próximas às faixas de árvores. Isso em função de competição por luz e nutrientes. Bom, um outro fator a considerar é que a sombra muda com o desenvolvimento das árvores. Então não devemos pensar só que a árvore faz sombra, e sim que essa sombra ela é dinâmica, ela vai mudar com o tempo. Nesse quadro, então, a gente apresenta um estudo feito por Oliveira e seus colaboradores, que mostra a quantidade de luz para a pastagem em diversos espaçamentos, em 3 idades diferentes. Então, o primeiro quadro, na parte superior à esquerda, a gente tem a medição das luzes com 27 meses, onde a gente tem, cada ponto desse aqui representa um espaçamento diferente. Então, aqui eu já estou falando de 2 informações, arranjo de plantio e idade. Então, aqui eu tenho a quantidade de luz que chega ao pasto nesses espaçamentos. Aos 38 meses, a gente vê que essas linhas, elas mudam significativamente, ou seja, as árvores se desenvolveram, elas vão mudar a quantidade de luz e a distribuição dessa luz que chega para o subbosque. Bom, então a gente vê que em diferentes idades e em diferentes espaçamentos, a distribuição da quantidade de luz e a sua distribuição dentro do sistema são diferentes. E isso a gente tem que estar atento no tempo para manejar esse sistema.
Bom, aqui alguns exemplos de como que é essa dinâmica da mudança, do crescimento do componente florestal e a dinâmica da luz. Então, isso aqui é um plantio com em torno de 10 meses de idade. Isso aqui já está com praticamente 2 anos de idade. A gente pode ver essa árvore no fundo aqui, é a nossa referência da imagem, né? Então é a mesma área. A gente vê aqui a quantidade de sombra que está promovendo nesse período. E agora, com 4 anos de idade, essa foto foi tirada um pouco mais próxima, mas representa a mesma área. É sempre no mesmo horário, essas imagens são tiradas. Aqui um outro exemplo também, similar. A gente tem um plantio com 18 meses de idade. Aqui já com 2 anos e meio, 3 anos de idade. E agora com 4 para 5 anos de idade. Mais um exemplo agora vendo de fora do sistema, né? A gente viu internamente, a gente vai ver uma imagem agora mostrando de fora do sistema. Então uma área com, no primeiro ano de plantio, em torno de 10, 12 meses de idade. Já com 24 para 30 meses de idade. E agora essa área com praticamente 5 anos de idade. Mais um exemplo aqui, eu vou mostrar como referência essa área quadrada aqui, que vai aparecer na próxima imagem. Então, esse plantio aqui tem em torno de 1 ano e meio de idade, quando foi tirada essa imagem. E aquela área que eu mostrei anteriormente está aqui, esse plantio agora com 5 anos de idade. Então, a gente tem uma condição de alteração dessa sombra que vai estar disponível, dessa luz que vai estar disponível para o pasto ao longo do tempo. Bom, outro fator que afeta é o arranjo espacial dessas árvores, né? Já mostrei naqueles gráficos. Então aqui a gente está tentando mostrar plantios com mesma idade, plantios com linhas simples e plantios com linhas duplas. A gente pode ver que a distribuição da sombra é bastante diferente. E isso vai influenciar o nosso manejo desse componente florestal lá na frente. Bom, outra coisa que influencia bastante o componente florestal, a dinâmica da luz nesse sistema, é a espécie. Aqui nós temos um exemplo de 2 clones da mesma espécie, a espécie Eucalyptus, uma das mais utilizadas em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Nós temos 2 clones aqui, um clone à minha esquerda, que apresenta uma copa bem mais densa, bem mais volumosa, e um clone à minha direita, que apresenta já uma copa menos densa e menos volumosa, chamada copa mais rala. Aqui são 2 imagens internas das linhas de plantio, aqui um plantio com linhas duplas. A gente pode ver aqui a diferença bastante significativa do volume dessas copas e da influência que essas copas têm na distribuição da luminosidade. Vendo de baixo para cima, a gente vê que um dos clones ele fecha muito mais a luz e esse outro clone aqui permite maior passagem de luz. Isso vai nos levar a pensar no sistema na hora de planejar arranjo de plantio, espaçamento e práticas de sistema silvicultural, tudo mais. Então a gente tem aqui mesma espécie, eucalipto, 2 clones diferentes, e isso vai influenciar então principalmente na definição de espaçamentos, arranjo e sistema de manejo. Bom, a gente tem aqui também a mesma espécie, um material propagado por sementes, e o material propagado via vegetativa ou clone, né? E aqui a escala está um pouco diferente, mas já dá para perceber que a copa desse plantio aqui é bastante diferente da copa desse plantio aqui. Quer dizer, aqui tem muito mais sombra do que nesse plantio aqui. E isso influencia significativamente aí o nosso manejo.
Então aqui são imagens internas de cada plantio, aqui um plantio clonal, a gente vê que as copas já estão bastante uniformes, né? E no plantio propagado por sementes, aqui não tem uma uniformidade muito grande, a gente tem uma quantidade muito grande de copa ainda nessas árvores. Bom, aqui a gente tem uma diferença entre espécies. Então a gente tem aqui uma imagem desse experimento, um experimento da Embrapa Florestas. Então o pinus, nessa parte inferior da imagem, e o eucalipto na parte superior. As duas espécies com a mesma idade. E a gente vê que aqui ele faz uma delimitação da sombra, a gente já vê que as duas espécies diferentes vão apresentar influências na luminosidade diferenciadas. Na parte de cima, então a gente tem uma imagem mais grande angular, aqui o pinus, num espaçamento maior, e o eucalipto, mas para a gente materializar essa informação. Então está aí. O que a gente pode extrair disso é que o manejo do componente florestal está estritamente relacionado à dinâmica do sistema como um todo. O manejo do componente florestal ele tem que conferir sustentabilidade para esse sistema. Então, visto essas interações, a gente passa para o planejamento da implantação. Ou seja, de posse dessas informações, a gente começa, então, como é que a gente vai fazer o planejamento da implantação do componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. O primeiro passo é o diagnóstico. O diagnóstico da propriedade, análise de solo, condições edafoclimáticas, recursos hídricos, infraestrutura, de estradas, maquinário, sistema de produção adotado na propriedade, objetivos da implantação do sistema, o que a gente quer produzir, o que a gente quer com a introdução desse componente florestal, identificação de gargalos e potencialidades, a comercialização e mercado. Eu estou pensando em que tipo de produto florestal. Existe mercado? Existe comercialização para esse produto? E, obviamente, assistência técnica. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma propriedade. A gente tem que conhecer, então, a hidrografia, o relevo. Eu trago muitos exemplos da região de onde eu venho, que é uma região montanhosa, mas isso também se aplica a regiões planas, como é o caso do Mato Grosso, que a gente também vai ter condições de relevo para ser estudadas. E as estradas, né? A gente tem que escoar essa madeira, tem que tirar essa madeira de dentro do sistema em algum momento. Ela vai ter que ser escoada. A gente tem que ter em mente a infraestrutura de estradas que existe na propriedade.